Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando nossas transmissões, nossos boletins. E a gente quer te fazer um convite especial para que na próxima sexta-feira você esteja conosco a partir das 9 horas da manhã, porque nós vamos debater aqui junto com a Vitia um tema muito importante, um tema de relevância e que muitos produtores às vezes nem entendem o potencial de perda que isso pode trazer para a lavoura. São os nematóides. Em destaque, a gente vai trazer para vocês a possibilidade de se fazer a indução de resistência no manejo de nematóides e também doenças via pulverização antecipada, como que você consegue, através de um produto biológico, fazer essa prevenção, essa proteção contra doenças na soja principalmente. Nosso convidado, para nos ajudar a convidar você, para nos ajudar a trazer um pouquinho dessas informações, é o José Roberto de Castro. O José Roberto é diretor de marketing lá da Vitia, do Grupo Vitia. Seja bem-vindo, viu, Zé Roberto? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e diante desse tema tão importante, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão tão importante que muitas vezes passa desapercebida aí pelo produtor, né? Ele está perdendo dinheiro sem saber como fazer uma prevenção, como fazer um manejo eficiente lá na lavoura dele contra os nematóides. Seja bem-vindo, meu caro. Olá, Alexander, tudo bem? É sempre uma satisfação enorme estar com vocês. Nós estamos super motivados para essa atividade agora de sexta-feira, dia 5, porque vamos levar informações de grande relevância para o produtor, tanto no sentido de manejo de nematóides, que vem causando perdas importantes na agricultura brasileira. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Nematologia, o Brasil perde cerca de 35 bilhões ao ano perdas essas causadas pela incidência de nematóides em várias culturas. Apenas na cultura da soja, nós estamos falando aí de uma perda aproximada de 15 bilhões de reais no ano, em função dos danos causados aos nematóides nas raízes da soja, né? Então, são perdas econômicas muito importantes. Nós estamos falando de 350 a 400 reais por hectare, em média, que o produtor de soja perde por conta de não ter um manejo apropriado de nematóides. E trataremos também sobre a questão do início do manejo, o início dos tratamentos em relação a manejo de doenças na cultura da soja, principalmente, né? Mostrando, então, recursos que existem no sentido de indução de resistência, com as plantas ainda jovens, com a finalidade de as tornar ou de dar condições para que elas estejam ou deem uma melhor resposta ao ataque de patógenos. Muito bem. Só para a gente entender, Zé Roberto, a utilização sempre de produtos biológicos nesse manejo, certo? O que a gente está falando que agente biológico a gente está usando para fazer essa proteção, para criar, inclusive, essa indução de resistência? Perfeito, Alexander. Veja, são, de fato, dois agentes biológicos. Quando nós falamos no nematicida no-nema, nós estamos falando de um bacillus, o Bacillus amyloliquefaciens, com a cepa BV03, que é uma cepa exclusiva da Vitia, né? Então, esse micro-organismo ele está registrado como nematicida para o controle dos principais nematicidas que afetam a agricultura brasileira, seja o nematóide de galhas, o nematóide de cisto ou o nematóide das lesões, o pratilencos, né? Então, ele tem um amplo espectro de ação e, basicamente, é o nematicida biológico mais completo do mercado. E também, agora, ele é o mais versátil, porque ele tem registro para aplicação via semente, via tratamento de semente, inclusive sendo compatível com os principais defensivos usados em tratamento de sementes,
e compatível também com os inoculantes usados em tratamento de sementes. Ele pode ser aplicado também via suco de semeadura, assim como ele passou a ser indicado agora, o non-nema passou a ser indicado como um nematicida para aplicação foliar também na cultura. Essa aplicação foliar pode ser uma aplicação exclusiva, caso não tenha sido feita a aplicação nas sementes ou no suco de semeadura, ou pode ser uma aplicação de reforço, caso o produtor tenha problemas sérios com nematóides em sua área e já tenha feito a aplicação via semente ou via suco de semeadura. Ele pode fazer uma segunda aplicação do non-nema por via foliar no início do desenvolvimento da cultura, conciliando essa aplicação com a aplicação de outros insumos, como, por exemplo, com o uso de glifosato nos estádios V5, V6 da soja, V4, V5, V6 da soja. Ô Zé Roberto, só para a gente deixar bem claro, essa aplicação foliar, ela vai ajudar no controle do nematóide também? E ela também está prevista para as doenças, né? Doenças foliares, é isso? Isso, essa aplicação do non-nema é principalmente para o manejo de nematóides, Tá. seja via indução de resistência, seja a parte desse non-nema que atinge o solo nessa aplicação, chegando até as raízes, colonizando as raízes e, com isso, diminuindo a oferta de açúcares que atraem esses nematóides para a colonização ou para a colonização das raízes, né? Então, basicamente, trata-se de uma aplicação foliar e com uma multiplicidade de efeitos, seja o efeito de indução de resistência, fazendo com que as plantas produzam certas substâncias que tornam as raízes menos atrativas para os nematóides, seja por meio da formação de um biofilme que reduz a entrada de nematóides nas raízes. Agora, nós estamos falando também dessa aplicação precoce, entre V4 e V6, do nosso fungicida multissítio biológico bioimune, sobre o qual nós já falamos em uma edição anterior do Notícias Agrícolas. O bioimune é um bacillus também, mas é um bacillus subtilis, também com uma cepa exclusiva chamada BV02, que é exclusiva da Vitia. O bioimune também, um dos mecanismos de ação dele é o de indução de resistência. Quando nós falamos em indução de resistência, é interessante nós fazermos uma pequena analogia com um assunto que tem feito parte das nossas vidas hoje, que é o conceito de uso de vacina para proteger os seres humanos ou proteger os animais contra certas doenças, né? Da mesma maneira, a planta pode desenvolver, uma vez estimulada, mecanismos de indução de resistência que a tornam ou que fazem com que elas tenham melhores condições para reagir a agentes externos. Perfeito. E nesse caso do bioimune, a indicação é também pela aplicação precoce. Exatamente isso, Alexander. Veja, nós temos visto que muitas vezes o manejo de doenças foliares em soja tem se iniciado apenas em V8 ou mesmo após isso, né? E nós temos visto benefícios econômicos importantes para o produtor a partir do momento em que ele inicia esse manejo precocemente. Ou seja, ele aplica um insumo biológico, um fungicida biológico, que já começa a proteger a planta desde quando ela é nova, né? Então, isso reduz a incidência posterior de doenças, né? E, principalmente, faz com que nós tenhamos um bacheiro da soja mais saudável. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos destacar, então, aqui. A gente tem um produto que é um nematicida biológico que pode ser utilizado com tratamento de semente ou no suco de plantio, mas também agora
como uma forma diferenciada de manejo aí via foliar. Ele vai ter também essa ação de indução de resistência na planta e de proteção contra o ataque de nematóides. E daí a gente tem um segundo produto, que é, nesse caso, um fungicida, também biológico, que também pode entrar nesse manejo, fazendo essa indução de resistência, principalmente contra as doenças da soja, de uma forma, uma aplicação antecipada. Inclusive, você estava falando, né, Zé Roberto, que pode ser aplicado junto com o glifosato, no momento que for aplicar o glifosato? Exatamente. Não há a necessidade, nesse caso, Alexander, de nenhuma operação extra. Basicamente, esses dois insumos, tanto o non-nema como o bioimune, são compatíveis entre si e são compatíveis com as várias formulações de glifosato. Então, essa aplicação pode ser feita numa mesma operação, de forma tal a que o produtor racionalize o número de operações dentro da lavoura. Eu quero reforçar, Alexander, que ambos insumos biológicos, aí o non-nema para o manejo de nematóides e o bioimune para o manejo de doenças foliares e mais mofo branco, eles são registrados como nematicida e como fungicida, respectivamente, né? Então, basicamente, todos os estudos foram feitos no sentido de dar segurança ao produtor. O trabalho quanto à verificação dessa compatibilidade com o glifosato foi feito pela própria Vitia, mas foi um estudo muito bem feito no sentido de dar, novamente, aí, segurança ao produtor. Muito bem. E nessa nossa live de sexta-feira, a gente tem convidados mais do que especiais para justamente nos ajudar. Por isso que eu não vou aprofundar aqui essa conversa com o Zé Roberto, para deixar para a live, né, Zé Roberto? Senão a gente dá muito spoiler aqui e o pessoal deixa de assistir lá sexta-feira. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o pessoal esteja com a gente na sexta-feira para entender melhor como que vai funcionar. São especialistas, pesquisadores que vão mostrar de fato como esses produtos atuam na planta, o que acontece, como que acontece, como o manejo integrado pode ser feito ali, enfim, todas as respostas na sexta-feira, certo? Exatamente. Nós teremos, Alexander, o professor Eduardo Freire, que é professor da Universidade de Rio Verde, falando sobre o manejo de nematóides, e teremos o professor Flávio Medeiros, da Universidade Federal de Lavras, falando sobre o manejo de doenças foliares, né? São dois grandes especialistas, conhecem muito de manejo integrado de pragas e doenças. E eles estarão acompanhados de dois profissionais altamente qualificados da Vitia, a Cibele Medeiros e o Bernardo Vieira. Ambos são gerentes de produtos biológicos da Vitia, né? Então é um timaço, e essa atividade de sexta-feira é imperdível nesse momento que nós estamos iniciando um novo ciclo, um ciclo com uma boa expectativa de preço para o produtor. Agora, nós precisamos lembrar que os nematóides podem causar prejuízos sérios, afetar seriamente a produtividade, assim como as doenças foliares, que precisam ser adequadamente manejadas também. Eu anotei, inclusive, os números que você passou aí dos nematóides, impressionante, né? 35 bi com as culturas de uma forma geral, e só na soja 15 bi de prejuízo. É muito dinheiro, hein, Zé Roberto? Dinheiro que poderia estar circulando aí, né? E não virando comida de nematóide, né? Sim. Se nós tivermos, Alexander, mais um minuto, eu gostaria O tempo é seu, fica tranquilo. De explicar, em linhas gerais, o que acontece. O problema com nematóides hoje é um problema, um problema global. O que ocorre é o seguinte: nós temos uma grande diversidade de organismos nos solos. À medida que nós temos uma grande diversidade de plantas, esses nematóides podem estar ali presentes, podem se alimentar das raízes, mas sem causar danos de grande dimensão. Então, se nós formos até a floresta amazônica, por exemplo,
nós vamos encontrar uma grande diversidade de organismos no solo, né? Sejam micro-organismos, sejam macro-organismos. Mas nós temos uma situação de equilíbrio. A partir do momento que nós temos monoculturas, nós acabamos causando desequilíbrios nos sistemas de produção. Existe, e já foi usado aqui no Brasil, ano passado, em cana-de-açúcar, hoje em dia ainda existe um certo nível de uso de nematicidas químicos, que são eficazes para a proteção das plantas no início do desenvolvimento, mas muitas vezes são agentes extremamente tóxicos, né? Então, basicamente, o uso de nematicidas químicos está cada vez mais restrito na agricultura moderna e mais o manejo de nematóides terá que passar por um manejo cultural, por rotação de culturas e o uso de agentes biológicos, de nematicidas biológicos que possam contribuir dentro desse contexto, né? E é o que nós temos verificado nesse momento aqui no país. Então, isso é válido tanto para a cultura da soja como para a cultura do algodão, que é tremendamente afetada por nematóides, como mesmo culturas perenes, como o café, por exemplo, ou ainda cultivos como a cana-de-açúcar, né? Então, eu estou falando nesse momento da cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo, e eu convivo com profissionais que trabalham com cana-de-açúcar aqui, e a questão dos nematóides na cultura é uma das questões mais sérias, que mais, vamos dizer, afetam a produtividade média dos canaviais. Então, não é algo exclusivo da soja, não é exclusivo do algodão e não é exclusivo do Brasil, tá certo? Então, é próprio da agricultura intensiva e nós precisamos usar de recursos de manejos culturais, tanto usando materiais genéticos que possam ser mais tolerantes, como rotação de culturas, como temos que introduzir insumos biológicos dentro do sistema de produção. Até como forma de potencializar a produtividade numa mesma área, né, Zé Roberto? Isso é fundamental, é sustentabilidade, né? Fundamental. É isso mesmo, Alexandre. Então, na sexta-feira nós vamos estar com esse time de craques e eu considero que é uma atividade imperdível. Nós vamos discorrer sobre 2 temas de grande relevância para a safra que está sendo iniciada agora. Muito bem, convite feito então a partir das 9 horas da manhã da próxima sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas, um debate imperdível sobre temas importantes e relevantes. O nematóide está entre eles, um problema que vem se mostrando muito importante, afinal de contas é um problema que por muito tempo ficou invisível, né? E que vai tirando o lucro do produtor sem o produtor perceber. Então, está na hora de entender como é que acontece e quais são as formas eficazes aí de se manejar os nematóides nas lavouras pelo Brasil afora. Nosso destaque, obviamente, vai ser a soja. Muito obrigado, Zé Roberto, mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a trazer mais informações para o nosso público. Volte sempre. Muito obrigado, Alexander. Até sexta-feira, meu amigo. Até sexta-feira. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tá aí, José Roberto, Grupo VIT, aqui com a gente, então, reforçando esse convite para que você participe conosco na próxima sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Notícias Agrícolas, de mais esse evento, de mais essa live. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.